Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a aula número 2 sobre as Amazonas, né? Sobre das Amazonas aos monstros, que eram a visão dos europeus com relação ao que existia na Amazônia, né? Eles não sabiam que existiam e eles imaginavam coisas e quando avistavam algo diferente do conhecimento deles, eles já inferiam, ou seja, eles já diziam, achavam que era as Amazonas, o rio, o mar, né? Eles achavam que tinham monstros, as Amazonas eram guerreiras, que eles poderiam encontrar o Eldorado, né? Tudo isso vem do imaginário europeu que eles trouxeram para cá. Então vamos navegar aí pelo desconhecido da Amazônia, com os europeus, com a visão dos europeus. As primeiras narrativas europeias. Vimos em aulas anteriores que os viajantes que chegaram à Amazônia escreveram, desenharam e relataram parte de suas experiências na região. Eles fizeram isso por dois motivos. O primeiro, porque precisavam conhecer a região. O segundo, porque tinham de evitar de enviar notícias aos seus governantes, os reis europeus, sobre o que descobriram. E aí eu coloquei descobriram entre aspas, porque eles não descobriram nada. Eles só avistaram e muitas vezes eles imaginavam as coisas que nem tinham visto e mandavam lá as mensagens para os reis. E os reis ficavam, os europeus, saía até nos jornais europeus, tudo o que eles contavam. E muitas vezes não era verdade, muitas vezes eram apenas imaginações deles, tá? E descoberta é quando é algo novo. Então aqui já haviam a natureza, os nativos, tá? Então, as primeiras narrativas europeias. E aí a gente tem o desenho, a gravura de Walter Helen, de 1601, que eles retratam as Amazonas como umas guerreiras e que elas matavam os homens e se alimentavam deles, como aparece ali na, no desenho, onde tem uma nativa começando a montar uma fogueira para poder se alimentar dos indígenas depois. Então, nós temos aí várias situações, várias imagens, várias narrativas feitas pelos viajantes. Tá? A lenda das Amazonas vem lá do período clássico, Grécia, Roma. Então, essa lenda se expandiu pela Europa e chegou aqui até o Brasil com a descoberta, com as conquistas, com os viajantes. E não é à toa que deram o nome de Amazônia para a região, de Amazonas para o Rio das Amazonas, entenderam? Então, o imaginário europeu, com o conhecimento que eles já traziam, com o que eles achavam que iam encontrar no mundo novo, mesclava aí essas ideias dele. Novo mundo de novo. E eu coloquei Novo Mundo de novo porque a gente já falou em história, nós já falamos desde o quinto ano o que é esse novo mundo, né? Que muitos de vocês apenas pensam que é o Brasil. Muitos falam, o novo mundo é o Brasil. Não, o novo mundo é a América como um todo, tá? É a região, é o continente americano. E já falamos muito sobre o que é denominado de Novo Mundo. Falamos das imagens que se formavam na Europa sobre esse novo mundo, e em especial sobre a Amazônia. Baseava-se nas notícias trazidas ou enviadas pelos viajantes. Foi a partir dessas notícias que os europeus iniciaram a organização do conhecimento sobre a região. Esse conhecimento foi fundamental para a conquista das novas terras. Tá? Então, eles já chegaram aqui com um objetivo. Nós temos que encontrar pedras preciosas, nós temos que encontrar riquezas, especiarias,
tá? Para eles poderem levar de lá. E isso eles já chegam aqui com a ideia de que outros viajantes já vieram e já contaram para eles lá, tá? E aí a gente vem, quando eles chegavam aqui, o que que iria acontecer? Os viajantes descreviam tudo o que viam. As narrativas sobre uma natureza e sobre as pessoas tão diferentes eram feitas a partir do que achavam certo ou errado, tá? E como você acha que os europeus pensavam dos povos que viviam aqui, dos nativos que moravam aqui? Como eles eram? E aí a gente diz ali, eles eram selvagens e não civilizados. Selvagens porque viviam no meio da floresta, porque quando avistavam um homem branco ou um europeu, né, eles fugiam e eles não pensavam, eles não reagiam ou reagiam de forma violenta ou reagiam com curiosidade e não civilizados porque os europeus achavam que eles não pensavam, que eles não tinham religião, que eles não tinham cultura, que a cultura deles era inferior, e essas ideias que vão surgindo aí logo com o contato sobre os nativos, tá? E a imaginação ia além. Os viajantes descreveram a Amazônia de formas diferentes. Para alguns era o paraíso perdido, o paraíso descrito lá na Bíblia, né? Lembrando que a igreja teve papel importantíssimo na conquista aqui do Brasil, né? A igreja sempre teve um papel de dominadora e de convencimento para com os nativos da região. Então, o papel da igreja vem muito forte desde o início da colonização aqui, com um papel fundamental. Ela vai catequizar para poder melhor explorar os nativos daquela região. Para outros, a região podia ser encontrado a terra do Eldorado. No imaginário lá europeu, Eldorado era uma terra feita com escadas de ouro, com muito ouro, paredes de ouro, uma cidade dourada, né, que eles não vão encontrar. Eles vão encontrar apenas especiarias. Tá? Já para o inglês, Helen era o local no qual havia aldeias formadas por monstros blêmios. Ele já foi demais, né? Ele já foi além. Os monstros blêmios são seres acéfalos, são seres sem cabeça, sem cérebro, como no antigo mito grego. Então a gente já percebe que vem da mitologia grega, né, esses monstros imaginados pelos europeus. E aí a gente tem a imagem aí de como seriam os monstros blêmios, né, como viviam, eram caçadores, tá? Viviam numa região difícil, com árvores, e eles faziam suas próprias casas, né, locais onde viviam, e viviam com outros animais. Então, essas eram as características, desenhos feitos pelos viajantes de muitos anos atrás, né, para descreverem a Amazônia. E muitas vezes descreviam assim sem ter vindo à Amazônia. Né? Eles não vieram à Amazônia e eles descreviam conforme os viajantes levavam os relatos para lá. Porém, será que a Amazônia era povoada por monstros? Esses mitos já existiam na Europa muito tempo antes da chegada dos europeus à América. Isso nos mostra que os relatos dos europeus não retratavam necessariamente a realidade da região. Muito pelo contrário, indica que eles pouco conheciam sobre a natureza e as sociedades que viviam nesse espaço. Então, é muito importante a gente pensar que não é bem assim como eles retratam, não era como eles imaginavam. Não tinha monstro, né? Tinham animais diferentes, pessoas diferentes, né? Só o fato dos índios viverem nus
isso já era diferente muito para os europeus. E aí, essa foi a nossa aula do Eldorado, né? Dos monstros, do imaginário europeu. E é importantíssimo lembrar que isso tudo era o imaginário europeu e fez com que fervessem, viessem para cá mais exploradores, mais curiosos, mais investimentos e até se tornar a colônia. Tá? Aí eu tenho a questão número 3. Lembra das 5 questões de história? E essa aí é de estudos amazônicos, que também foram passadas 5 questões. Essa é a questão número 3. Pesquise o que foi o Eldorado. O que foi esse Eldorado, né, no imaginário europeu, né, e como eles construíram isso aqui na Amazônia, o que eles buscavam na Amazônia. Pois é, essa foi a nossa aula do sexto ano, aula número 2, sobre estudos amazônicos, tá? Lembrando que vamos em breve abrir uma aula ao vivo e até a próxima. Tchau, até a próxima.